Olá, amado, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Nós vamos assistir agora o profeta angolano, que vai falar algo muito importante. Bom, como ele já acertou outras vezes, né, principalmente em relação às políticas, aí ele tem acertado bastante. Na verdade, os vídeos que eu vi dele foram todos certeiros. Inclusive, ele falou algo para o Brasil e também acertou. Então, também lá para os Estados Unidos, hein? Também lá. Então, bora assistir o que ele vai falar, aquilo que Deus falou para ele em profecia, para que a gente possa ver aí. E aí você julgue a profecia. Você julgue a profecia. E eu peço só cuidado, querido. Não julgue o profeta, tá bom? Só tenha esse cuidado, educação, e o seu comentário vai ficar. Bora então assistir juntos? Bora? Nesse momento, há um plano para nos meterem de novo fechados. Irmãos, profecias, o que são na verdade? Profecias são anúncios ou prenúncios da vontade de Deus relacionadas ao futuro. E eu geralmente digo que existirão profecias que elas podem ser alteradas se a igreja se posicionar para orar. Porém, há algumas que não podem ser o quê? Alteradas. Amados, inclusive eu quero. Ó, isso é um react, então a gente tem que interromper e falar, porque senão a gente toma aí um strike do YouTube. Mas, ó, eu queria falar para você que isso que ele falou, biblicamente falando, nós temos um caso. Na verdade, tem várias situações onde nós podemos embasar isso. Mas, ó, Isaías 38, se você pegar para ler, diz que Ezequias adoeceu. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta de Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque você vai partir, deixar de respirar na terra aqui para ir para outro lugar. E não viverás. Aí, o que Ezequias fez? Orou ao Senhor. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai lá, volta, né? Vai, diz Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ou seja, houve uma profecia, mas por causa de uma oração, de uma situação onde Ezequias ali clamou ao Senhor, essa profecia não se concretizou e Deus foi lá e mudou essa situação. Dia 27 de 12 de 2024, eu aqui estarei a ler algumas delas para poder ser bem mais sucinto. Deus imprimiu uma data em meu coração enquanto eu orava. E nos dias, e essa profecia está dentro do escopo da profecia global. No 2024 eu não fiz dessa forma, mas nos anos anteriores, inclusive de eleições e tudo mais, nós tínhamos essa prática de avisar a igreja o que está por vir, o que Deus nos mostrou, porque profetas vêm em parte. Amém, irmãos? Então, Deus imprimiu uma data que nos dias 20 e tal do mês corrente em que nós estamos, de janeiro. Lembra que essa data está sendo falada pelo apóstolo Reginaldo Rolim, essa data está sendo falada pelo evangelista Rubens Gabriel, dia 20 agora, e você sabe quem toma posse lá na presidência dos Estados Unidos. Algo tomaria lugar no mundo em que nós estamos. Algo tomaria lugar. E esse algo haveria de afetar o mundo. E dentro dessa data de 20, da casa melhor dos 20, Deus me deu uma data, que é a data 27 de janeiro. E era a data que eu mais fixei no mundo espiritual, quando Deus me dava essa instrução. Quer dizer que nessa data haverá o pico, será o pico do que estará a acontecer e a afetar o mundo de forma global. Isso em 27 de janeiro de 2025. Inclusive havia algumas bandeiras de alguns países envolvidos nesse acontecimento. Então não é só os Estados Unidos. E preste atenção, porque isso que ele vai falar
a gente já está vendo acontecer desde o finalzinho do ano. Os Estados Unidos era uma dessas. Aliás, só para corrigir, não é desde o final do ano, mas começou, aí eu já tenho falado sobre isso e agora ele vai expor algumas datas e algumas coisas referente ao que Deus tem falado para ele. Bandeiras. A impressão que tive do Espírito depois de ver essa profecia é que o que tomaria lugar a partir desse mês 27 haveria de completamente afetar o curso de como o mundo está a ir agora. E afetar a economia e afetar, inclusive, os nossos modos de viver. Em oração, no domingo, já no dia 29 de dezembro, Deus abriu os meus olhos, irmã, e eu vi Jesus no céu. E Deus me fez ver Jesus no céu, e lá eu vi as mãos dele abertas nas nuvens. E ouvi uma voz dizendo, contagem regressiva. E essa contagem regressiva, a voz me disse que começou no dia 27, ou começará no dia 27 de janeiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para ele. Essa mesma boca que vos falou, que vos fala, é a mesma que profetizamos as eleições de 2022. Quando na altura todo mundo pensava que seria o oposto. Se referindo essa contagem regressiva, se referindo ao quê? A vinda de Cristo. Eu ouvi a voz dizendo, começou a contagem regressiva da vida de Cristo. Dia 27 de janeiro. Profeta, mas então já não há a contagem regressiva. Eu não sei. Eu só sei do que eu ouvi. Estou a vos a passar como eu ouvi. A segunda profecia é que na verdade tem a ver com o impacto da igreja do corpo de Cristo. Na verdade não é bem uma profecia, mas é uma instrução que Deus dá para a igreja. E você que é igreja, diga amém. Amém. No dia 27 de novembro de 2024 foi o dia que eu recebi essa instrução de Deus para a igreja. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, a igreja deixou tudo o que esta geração está a consumir nos dias atuais nas mãos dos ímpios. E Deus me deu uma instrução. Estejam como igreja aonde o povo está. A religião nos separou das pessoas. O cristianismo verdadeiro é ir ter com as pessoas. E Deus em 2025 está nos a chamar para quê? Para irmos. E Ele disse, estejam onde o povo está. Tomem controle e influenciem o mundo a partir daí, de onde as pessoas estão. Mas Ele falou no mundo de futebol, mídias, indústrias da música. Ele me disse que há uma graça disponível para os filhos de Deus neste ano tomarem novos lugares no nome de Jesus. Eu pensei que ia ouvir um amém mais forte. Você que ouviu essa profecia, tome domínio de certos lugares. A quinta profecia, a penúltima, ela é uma profecia global e espiritual. No momento de oração, o Senhor abriu os meus olhos. Eu olhei e vi criaturas. Aqui eu quero que você... Por isso é que uma das coisas que me fez orar para o povo, os meninos, foi essa visão que Deus me deu. No ano passado eu vos disse que Deus abriu os meus olhos. Eu via criaturas a virem de cima. Hello? Às vezes nós não falamos tanto disso porque nós não queremos tornar uma igreja mística e nem com medo. Mas não quer dizer que não estamos a ver. E nem quer dizer que essas coisas não estão a acontecer. Nessa visão, Deus abriu os meus olhos. E eu vi, irmãos, criaturas super estranhas. Super estranhas. Se eu quiser desenhar ou tentar desenhar, não estou a ver nenhuma criatura que se pareça às que eu via entrarem para a terra. E vi navios a atracarem. E essas criaturas eram estranhas. Só que dessa vez eu não vi as criaturas a virem do céu para a terra. Eu vi elas a saírem do mar para a terra. Saiba de algo, quem entende de espiritualidade sabe. Se existem forças mais resistentes, não são as dos ares, são as dos mares.
das águas. Em outras palavras, Deus estava querendo me dizer nessa visão que os espíritos que estão a vir das águas, que são extremamente estranhos, irmão, poderiam trazer um certo tempo de maior dificuldade do que aconteceu em 2024. As criaturas saíam do mar, das águas, e eu ouvi a voz do que abriram os meus olhos e me dizia, a palavra que eu ouvi foi deception. Alguém diga deception. Deception quer dizer engano. Eram espíritos a sair das águas para trazer engano ao mundo. Olha isso, gente. Se você parar para pensar, ele está falando que seria ainda pior do que 2024 na questão do que passamos de ruim. E a gente está vendo vários profetas, como o Reginaldo Rolim, como o Edilson Pomini, outros também, a Cristina Maranhão, falando de um tempo complicado, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque todos os profetas estão falando em vários cantos do mundo, até o Brandon Biggs, americano, que tem aqui no canal, sobre esse período. Eu sei, vocês estão pensando, engano, pai, engano só. Saiba de algo, a primeira coisa que pode te tirar, oh meu Deus, o que fez Adão e Eva caírem, não foi a arma nem o espírito de morte, foi o engano. Engano é mais poderoso que muitos dos espíritos que você tem. E Deus me disse que esses espíritos de engano já estariam a entrar na terra. Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus 24, verso 4. Como é que você vai se ver livre do engano? Pela via de aumentar a tua espiritualidade. Vocês vão ouvir muitas burlas. Olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém... Os discípulos estavam a perguntar quais vão ser os sinais da tua vinda. Jesus começou a explicar vários sinais, mas a primeira coisa que Jesus lhes disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E farão o quê? Novamente que? Engano. Deus me disse, o engano se multiplicará. Como antes não tiveramos visto. Inclusive muitos crentes serão enganados. O que vai nos fazer, irmãos, se manter firme, são as coisas que já estávamos a falar hoje na pregação. Focar-te na tua vida que é? Quando o espírito de engano já está a operar sobre ti, você não dá conta que estão a te enganar. Jesus. Yes. Por isso é que há pessoas que até hoje não sabem como é que eu caí na lata desse camarada. Só depois de você ser liberto, só depois de você sair de certo lugar, é que você vê, meu Deus, ele me mentia assim. Porque estavas debaixo da influência do espírito do quê? E Deus estava a me dizer, fale a eles, que muitos inclusive vão ser enganados para sair da fé. O diabo vai levantar situações e coisas para te desmotivar e deixar de vir para a igreja. E alguns, deixando de vir para a igreja, vai parecer que a vida está a melhorar. Engano. Alguém diga engano. E quando falo vir para a igreja, estou a me referir à tua vida espiritual. A prioridade na tua vida espiritual. Negócios de milhões, propostas de negócios, mas com engano por detrás, e pessoas a perderem milhões, Jesus. Pessoas a ficarem na bancarrota por conta do espírito de engano. Saiba de algo, eu profetizo, se você é Professar. empresário, Yes. que o teu tesouro, o teu coração Jesus. esteja nas mãos de Deus. Amém. E não no teu dinheiro. Amém. A última profecia é uma profecia que é global para a igreja, mas que tem a ver também com o quê? Com o MIV também. E o corpo de Cristo em geral. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Deus já está nos a preparar para 2025. Deus me diz assim, situações virão e vai parecer, essa é a palavra do Senhor para alguém. Yes. Situações virão e vai parecer que elas vos vão destruir, mas estejam firmes. Jesus. Olha, a gente tem falado muito isso na oração da madrugada. Deus tem trazido muito essa palavra, hein? Essa revelação nas orações que a gente faz à noite. Além disso, muitos profetas estão falando isso. Sempre que eles trazem uma profecia de que
algo de ruim vai acontecer, eles dizem, mas Deus cuidará dos seus filhos. Ou seja, quem é filho, Deus estará cuidando. Pois elas não vão mudar nada em vocês. Amém. Amém. Jesus. Por que que Deus nos revela alguns acontecimentos? E as outras, esse ano vai ser diferente. Quando eu começar a ter alguma profecia, algumas que eu for falando em lugares específicos. Há alguns encontros que eu tenho aqui na igreja, que em tempos falamos de algumas entidades. Quem estava aqui? Estávamos no encontro de quê? Era o quê? Era Sirineus? Dos líderes. Eu estava falando de alguns acontecimentos que vão tomar lugar na política. Há algumas coisas que a gente escolhe o lugar certo às vezes para falar e o momento certo. E eu estarei a atualizar isso. Mas essa última profecia, alguém não ouviu o que eu falei. Deus disse o seguinte, em 2025, Yes, sir. vão haver... Por isso é que estamos no ano da graça sobre graça. Yes. Jesus. Não, nós não estamos só no ano da graça. Estamos no ano da graça sobre graça. Yes. Quer dizer que qualquer coisa que vier, nós vamos subir para o próximo nível. Ou nós vamos escapar para o próximo nível. Por quê? Porque a posição que Deus nos colocou esse ano é em cima e não embaixo. Yes. Jesus. Mas eu não podia deixar de vos dizer que muitos vão ser enganados. Muitos vão largar a fé. Mas eu oro que não seja você que me ouve em nome de Jesus Cristo. E situações virão que vão abalar várias pessoas. Mas Deus está a dizer que o nosso segredo Yes. vai ser continuarmos firmes. Porque as situações vão parecer que vão te destruir. Mas Deus está a dizer, se mantermos nos firmes, Yes. não vão mudar nada em nós. Jesus. Em outras palavras, Deus quer dizer que o que te vai parecer que foi roubado, mas lá para frente Deus vai restaurar tudo. Esse lado, não sei se estão aqui dentro, mas... Profeta, sobre a economia, o que nos aconselha a fazer? Qualquer cristão dessa igreja, coloca-te em negócios. Primeiro, você tem que ter um negócio. Segundo, coloca-te na agricultura. Deixa eu ver o que eu estou a falar. Amém. Coloca-te na quê? Na agricultura. O profeta disse para você fechar o que você tem que fechar, mas foca-te também na agricultura. Yes. Amado, você tem que lembrar que ele está falando lá em Moçambique, melhor, na Angola, né? Então, está falando aí para o povo da Angola, da igreja dele. Mas aqui para a gente é o estoque alimento, né? Compra um terreno, compra um espaço e vai começar no quê? A cultivar alguma coisa. Não negligenciem, ouçam-me bem, não negligenciem quê? As instruções da agricultura. Nesse momento, há um plano para nos meterem de novo fechados, Olha isso. como aconteceu com o Covid-19. Lembra que muitos profetas estão falando a mesma coisa, hein? Mas se a igreja orar, assim como eles foram frustrados, Yes. pensaram que em África Jesus. haveria de haver o maior número de mortes. Yes. E foi a África que mais resistiu ao Covid. A gente sabe até o porquê, né? Aquele remedinho que eles tomam e que era proibido, e ainda é proibido se falar o nome. Mas também tem uma outra coisa, né? Agora estão aí proibindo algumas picadinhas, algumas fabricantes aqui no Brasil, porque inclusive 125 milhões de brasileiros tomaram dessas picadinhas por estar causando trombose, especialmente em mulheres, né? Aí quem que tinha razão? Não sei se tem africanos aqui dentro. Jesus. Ei. Arabaçá.
Há um novo vírus que eles querem inventar e trazer para fazer com que a gente volte a ter mais medo. Mas você já aprendeu no Covid? Yes. Ou não aprendeste? Tá aí, amado, o que você pensa a respeito disso? O que você acha de tudo isso que foi falado? Bom, é só você analisar aí o que estão falando, o que ele falou, e aí você dar a sua opinião aí nos comentários. Lembre-se de ser educado e cristão, e seu comentário vai ficar. Um forte abraço a você, Deus te abençoe, não se esquece de compartilhar, Deus abençoe e até um próximo vídeo.